Descobri um aneurisma intracraniano e agora, o que eu devo fazer? Primeira coisa, para você entender os aneurismas intracranianos, eles são descobertos de duas formas básicas para você fazer esse diagnóstico. Quando é um aneurisma roto, isso é uma emergência médica, um caso extremamente grave, alta mortalidade. Ou os ditos aneurismas incidentais. O que eu quero dizer com aneurisma incidental? Aneurisma incidental é aquele aneurisma que ele é descoberto por uma investigação com exame de imagem por outra causa. Por exemplo, tem uma cefaleia, fiz o exame de imagem e descobri um aneurisma. Ou, tem uma queixa de esquecimento, fiz o exame de imagem e eu descobri um aneurisma. Isso é o que nós chamamos de aneurismas incidentais. E aí você me pergunta, o que é um aneurisma? Aneurismas são dilatações das artérias, dilatações patológicas das artérias. O mais comum dele nas bifurcações das artérias. E aí são os aneurismas ditos aneurismas saculares. E como eu falei para vocês lá no início desse vídeo, os aneurismas eles podem ser rotos e aí ele vai causar um AVC hemorrágico, ou não roto, os aneurismas incidentais. Essa também é outra forma da descoberta dos aneurismas. E para a gente descobrir ou para a gente saber qual a incidência de aneurisma intracraniano na população é extremamente complexo, mas alguns estudos mostram que a prevalência de aneurisma na população geral pode variar, em torno de 3% da população pode ter aneurisma incidental, aquele aneurisma que não apresenta nenhum sintoma e é descoberto por outra causa. Outro dado importante é que a prevalência é muito maior no sexo feminino, então você tem que saber que o sexo feminino é muito mais comum a presença de aneurismas intracranianos. E se você ou algum familiar seu descobrir um aneurisma, surge uma grande dúvida. Quando que a gente deve tratar esse aneurisma? Será que a gente deve tratar ou não deve tratar esse aneurisma? E aí você vai tentar botar numa balança do risco desse aneurisma romper. Existem escalas que a gente pode usar, a gente já falou sobre isso aqui no nosso canal. Ou a gente pode fazer o tratamento preventivo para evitar que esse aneurisma vá romper, tá certo? Então, vai fazer o risco desse aneurisma romper. Se ele tem um risco baixo, a gente não vai tratar. Se ele tem um risco alto de sangramento, por alguns dados, tanto do aneurisma quanto algumas escalas, a gente vai propor um tratamento para esse aneurisma. Mas independente desses fatores, alguns fatores de risco são importantes para aumentar a chance de seu aneurisma romper. Se você for olhar de grosso modo, esses riscos, esses fatores de risco são de uma vida não saudável. Então, por exemplo, cigarro, tabagismo é um grande vilão do aneurisma intracraniano e aumenta a chance de romper. Se você descobriu, ou mesmo se você não tem aneurisma, pare de fumar o quanto antes. Então, se você descobrir um aneurisma, lembre sempre, você precisa procurar atendimento com um especialista para que ele consiga colocar numa balança os riscos desse aneurisma romper, mostrar para você os riscos do tratamento e essa decisão vai ser compartilhada para a gente tentar decidir, esse aneurisma a gente vai tratar, não, esse aneurisma a gente vai acompanhar, fazer um tratamento clínico somente, tirando esses fatores de risco para a ruptura do aneurisma, tá certo? Um grande abraço aí, espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo para a gente falar mais sobre os aneurismas intracranianos. Um grande abraço.